Tá alugando um imóvel? Já aluga um imóvel? Sabe como funcionam as garantias locatícias? Vou falar sobre isso hoje. Meu nome é Renan Arbelli, sou advogado e vou falar um pouquinho sobre os tipos de garantias que existem no contrato de locação. É importante o inquilino ou o proprietário que está alugando o imóvel dele saber sobre as garantias, quais os benefícios e as desvantagens de você utilizar essas garantias num contrato de locação. As garantias, elas são ferramentas que possibilitam o proprietário ter mais segurança de que o seu aluguel vai ser pago pontualmente pelo inquilino. Caso esse aluguel não seja pago pontualmente pelo inquilino, ele pode utilizar essas ferramentas que foram pactuadas lá quando vocês fizeram a assinatura do contrato de locação. Então existem três modalidades de garantias. A modalidade 1, a caução. A caução é um valor, geralmente esse valor é equivalente a 3 meses do valor do aluguel. Então se seu aluguel é R$1.000, no começo desse contrato de locação, você vai ou abrir uma conta em conjunto com o proprietário do imóvel para depositar esses R$3.000 numa conta, ou então o inquilino deposita diretamente esse valor na conta do proprietário. O proprietário tem que devolver no final do contrato de locação esse valor com as devidas correções, no final, para o inquilino, desde que o inquilino tenha pago todos os seus aluguéis e os encargos, então condomínio, IPTU, o que foi combinado lá no contrato de locação, e que também o inquilino devolva o imóvel da maneira como ele foi entregue. Ele não pode pegar o imóvel todo bonitinho, pintadinho e devolver o imóvel todo destruído. Se ele fizer isso, o proprietário pode reter o valor dessa caução ou parte desse valor para poder efetuar os reparos, a pintura no imóvel, por exemplo, e devolver, se for o caso, a diferença para o inquilino. Essa modalidade ela é muito utilizada porque o inquilino ele tem a certeza, ou a quase total certeza, de que ele vai ter seu dinheiro de volta, certo? A modalidade número 2 é o seguro-fiança. Essa modalidade diferente da caução, o inquilino não vai ter o dinheiro dele de volta. O que acontece é que ele vai contratar uma seguradora, por exemplo, Porto Seguro ou qualquer outra empresa que trabalhe com seguro de locações, e ele vai pagar para ela uma prestação mensal que geralmente vai variar. Se você vai pegar o valor do aluguel, vai multiplicar ele aí por 2, por 2,5 e vai pagar isso durante um ano para essa seguradora. Essa seguradora vai ser responsável em caso o inquilino esteja em falta com os pagamentos de aluguéis ou encargos, ou entregue o imóvel fora das condições em que foi iniciado o contrato de locação, a seguradora vai ser responsável por efetuar o pagamento diretamente para o proprietário. Quem contrata esse serviço e quem faz esses pagamentos é o inquilino. A desvantagem desse tipo de garantia é que o inquilino ele perde o dinheiro dele, ele está pagando para contratar uma seguradora que vai se responsabilizar caso o inquilino não cumpra o papel dele nesse contrato. Posteriormente ainda, a seguradora pode processar o inquilino e cobrar esses valores. Então para o inquilino não é vantajoso, ele só vai perder dinheiro. Mas por ser uma modalidade muito segura para o proprietário, porque ele vai ter certeza de que ele vai receber os aluguéis dele, muitos proprietários só alugam os imóveis se for contratado esse tipo de garantia. Mas por que a seguradora pode processar e ter o dinheiro? Porque o inquilino, na verdade, ele paga para a seguradora se responsabilizar por eventual falta de pagamento pro proprietário, mas a dívida dele existe, então é como se a seguradora passasse a ser credora do inquilino. Ela pagou, ela cobriu o prejuízo que o inquilino causou, mas o inquilino não deixou de dever esse aluguel. Porque pensa comigo, se eu sou inquilino, eu contrato seguro-fiança e eu não vou dever depois para ninguém, eu vou só pagar o seguro-fiança e a seguradora vai ter que pagar tudo pro proprietário. Então não pode existir esse enriquecimento ilícito por parte do inquilino. A terceira modalidade é o fiador. Esse também é muito utilizado, mas ele é muito mal falado hoje em dia. A gente sempre fala, nossa, ser fiador é a pior coisa que tem. E é meio perigoso mesmo, cara, porque você, na qualidade de fiador, vai se responsabilizar caso o inquilino pare de pagar o aluguel. Então eu assino lá, eu sou fiador do Lucas. Lucas, para quem não sabe, é o meu produtor aqui audiovisual. Vou ser fiador do Lucas. O que vai acontecer? Se ele não pagar o aluguel, eu vou ter que pagar o aluguel para ele. E se eu não fizer, o proprietário pode processar o Lucas
pode pedir o despejo dele, né, para que ele saia do imóvel, e pode me processar também. E eu vou responder esse processo com o Lucas. Se ele não fizer o pagamento da dívida que ele deixou, eu vou ter que fazer. Se eu não fizer, eu posso sofrer penhoras. Minha conta bancária pode ser bloqueada, pode tirarem dinheiro da minha conta bancária, podem penhorar algum imóvel ou automóvel ou qualquer outro bem que eu tenha no meu nome. Então eu me responsabilizo. Essa modalidade, exatamente por isso, não é muito usada, porque faz com que hoje em dia não é muito usada, já foi muito, faz com que as pessoas tenham que pedir para que outras pessoas se responsabilizem por ela nesse contrato. Então gera uma situação muito delicada. Explicado essas três formas de garantia, três principais formas de garantia do contrato de locação, existe a possibilidade das partes não contratarem nenhum tipo de garantia. E a gente pensa que, a princípio, o proprietário que seria lesado por não ter garantia. Mas existem alguns benefícios, algumas vantagens que nem todo dono de imóvel que aluga seu imóvel tem conhecimento. Por exemplo, se ele não contratou nenhuma garantia, a primeira vantagem que ele tem é que ele pode cobrar o primeiro aluguel logo no início do contrato de locação. Diferente do que se tiver algum tipo de garantia no contrato, ele só vai poder receber o primeiro aluguel depois de 30 dias em que o inquilino está morando ou está na posse do imóvel. Então ele pode receber antecipadamente. Esse é o primeiro benefício. Mas o segundo benefício, que eu acho que é melhor ainda, é que caso o inquilino não pague o seu aluguel, o proprietário pode processar ele, pedir o despejo, né, e a cobrança dos valores vencidos, e pedir para que o juiz determine o despejo do inquilino de maneira liminar. O que significa isso? O juiz vai receber a ação, ele vai ver que o contrato não tem nenhuma garantia e ele vai mandar uma ordem pro inquilino de despejo. Ele vai ter 15 dias para sair do imóvel porque o contrato não tem garantia. Vai evitar, portanto, que num processo em que tivesse garantia, o juiz iria receber a ação, iria mandar citar o inquilino ia ter 15 dias para se defender, o processo ia ficar lá andando 6 meses, 1 ano, até ter sentença, o inquilino poderia recorrer, isso tudo ele estaria no imóvel e gerando dívidas, porque ele pode ficar sem pagar e enquanto não sair essa ordem de despejo, o inquilino vai continuar morando no imóvel, o proprietário não pode ir lá tirar ele do imóvel, porque isso seria fazer justiça com as próprias mãos e a nossa lei proíbe isso. Então o proprietário, quando não tem garantia na locação, consegue tirar o inquilino de maneira muito mais rápida. Mas existe um porém aqui, é uma desvantagem da vantagem. O proprietário, para poder pedir esse despejo liminar, ele precisa depositar no processo equivalente a 3 meses de aluguel. Então, se o meu aluguel é R$2.000 e eu estou devendo para o proprietário, não tem garantia nesse contrato de locação, eu não tenho fiador, eu não tenho calção, eu não tenho seguro fiança, o proprietário pode ir lá, entrar com essa ação e depositar no processo equivalente a 3 meses e pedir a ordem de despejo liminar. Para que serve esse depósito? Caso lá na frente, depois que eu me defender, o inquilino que estava devendo no processo, e por exemplo, comprovar que na verdade não estava devendo nada, concordem que eu sofri um dano, eu tive que ser liminarmente despejado, sem ter possibilidade de me defender, fui embora do imóvel, então eu vou precisar ter uma compensação lá na frente, vou precisar. Então o proprietário tem que calcionar isso, porque ele garante que se ele tiver errado, se eu ganhar esse processo, eu vou ter como pedir uma indenização pelo valor que já está depositado lá no processo. E uma desvantagem que o proprietário teria em caso de não ter a garantia é exatamente não poder, por exemplo, se servir de um calção para poder cobrir as despesas enquanto o inquilino está devendo, ou ter um seguro fiança que seria a certeza de recebimento, porque o proprietário pode despejar o inquilino porque não tem garantia, então despejou em 15 dias, liminarmente. Mas o que garante que o inquilino vai ter patrimônio ou dinheiro para pagar a dívida lá no processo depois? Não dá para ter certeza. Então a garantia no contrato traria essa certeza, principalmente se fosse seguro fiança, que a calção seriam só 3 meses, né? Então o proprietário pelo menos 3 meses iria receber, não se sabe o resto. A minha recomendação para os proprietários que estão alugando imóvel é que seja analisado caso a caso. Nem sempre não ter garantia no contrato de locação significa ter benefícios apenas para o inquilino. Como eu já expliquei, a lei traz algumas benesses, algumas vantagens para o proprietário
que precisa ser analisado caso a caso, às vezes até consultar um advogado para poder analisar qual seria o melhor para esse contrato que você está celebrando. E você tem contrato de locação, você é inquilino, você é proprietário, você sabe qual que é o tipo de garantia ou se tem garantia o seu contrato? Às vezes agora sabendo disso vale a pena dar aquela olhadinha e saber quais são ou não são os seus direitos. Porque como já dizia minha avó, leite quente, canjo de galinha e cuidado não faz mal para ninguém. Valeu galera, tamo junto.